Amém, queridos. Eu quero compartilhar uma palavra agora com a igreja. Hoje de manhã foi uma bênção. Eu tenho certeza que assim como Deus falou de manhã, Ele vai falar com você também essa noite, em nome de Jesus. E sabe, queridos, eu quero trazer algo assim para a igreja essa noite, de alguns comportamentos que nós temos e que muitas vezes nós estamos desagradando a Deus. Talvez, pelas nossas atitudes essas, que nós mesmos não conseguimos controlá-las. E sabe, queridos, hoje nós vivemos, eu sempre falo isso, nós vivemos num mundo que é cruel, um mundo que, ele trabalha contra nós, o inimigo das nossas almas, o inimigo comum, meu e seu. E ele trabalha, ele tenta de todas as maneiras tirar a gente, tirar cada um de nós, que um dia entregamos a nossa vida para Jesus, nos tirar da presença de Deus. Esse é o papel fundamental do nosso inimigo, nos afastar cada vez mais da presença de Deus. E muitas vezes nós nos encontramos assim, dessa maneira, a nossa fé abalada, muitas vezes nós não conseguimos nos levantar, parece que tudo luta contra nós, muitas vezes nós somos pegos até mesmo de surpresa. E se a gente prestar atenção aqui na palavra de Deus, no Salmo 31, nós podemos ver Davi, ele passou por esse momento de luta, momento de desespero, momento que eu acredito que ele estava nas últimas, querendo entregar tudo. Talvez é o sentimento de muitos que nós conhecemos, talvez o sentimento de alguns que estão aqui também, e muitas vezes não sabem. É aí que mora o problema. Muitas vezes nós estamos nesse mesmo estado de Davi, e nós não sabemos. Eu quero levar você a refletir essa noite, para que realmente você entregue tudo ao Senhor. Entregue a sua vida, entregue a sua família, entregue tudo ao Senhor. E Davi aqui no Salmos 31, a partir do verso 9, diz assim a palavra de Deus: Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim, pois estou aflito. Os meus olhos estão cansados de tanto chorar. Estou esgotado de corpo e alma. A tristeza acabou com as minhas forças. As lágrimas encurtam a minha vida. Estou fraco por causa das minhas aflições. Até os meus ossos estão se gastando. Os meus inimigos zombam de mim. E os meus vizinhos também caçoam. Os meus conhecidos têm medo de mim e fogem quando me veem na rua. Todos esqueceram de mim, como se eu tivesse morrido. Sou como uma coisa que foi jogada fora. Esse é o estado de Davi. E esse é o estado que muitos também se encontram. E muitas vezes não sabem que estão nesse estado. Aqui Davi está abrindo o seu coração, um momento difícil, um momento de dificuldade, um momento de tribulação. E se nós prestarmos atenção, nós podemos imaginar que ele está passando por alguns sintomas, indica que seria uma depressão. Não sei se existia depressão lá no passado, né? Mas talvez aqui alguns sintomas. É uma depressão. Se sentindo só, abandonado, desvalorizado, perseguido, se sentindo que todos estão contra ele, seus ossos se consomem, muito deprimido. Esse é o estado de Davi, é o que ele está passando. E hoje nós podemos notar que muitas pessoas estão nesse mesmo estado. Só mudou algumas coisas, síndrome do pânico, ansiedade, as pessoas se isolam, um sentimento de culpa. E todos nós, como cristãos,
nós não estamos isentos a passar por isso. Todos nós podemos sim passar por isso. É interessante que esse estado, essa situação, ela atinge todas as esferas da sociedade. Todo mundo pode passar por isso. Elias, um outro exemplo, ele se isolando na caverna por causa de Jezabel, fugindo de Jezabel, o medo tomou conta dele, um abalo emocional. E daí, queridos, ao que mais entristece, deve entristecer eu e você, vem o tabu. Temos um tabu diante disso aqui. Ah, você é crente, você não pode passar por isso. Ah, você entregou a sua vida para Jesus. A gente ouve tanto isso. Não, o crente não pode ser deprimido, não pode passar por depressão. Queridos, é engano. Ninguém está isento de passar por isso. E se a gente pensar assim, se a gente imaginar assim, por que não posso ter outra doença? Por que eu não posso ter, eu tenho outras doenças e não posso ter essa doença? Ah, isso não pode, é algo da mente, é só ler a Bíblia. Ah, outra coisa, a gente fala, é o pecado. A gente ouve tanto isso, é tanto tabu. Queridos, há momentos de tristeza, sim. Ele vem sobre nós. Esse sentimento muitas vezes bate à nossa porta. Podemos sim ficar tristes. Podemos ter um momento de abatimento. O fato é, nós precisamos entregar tudo isso ao Senhor. Independente da doença ou estado que você se encontra, nós temos que entregar tudo ao Senhor. Davi, ele enfrentou esse momento. Pode ser depressão ou não, mas ele passou por isso. O melhor, ele venceu esse estado. Eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, você pode vencer também em nome de Jesus. Podemos sim vencer. O que chama a atenção aqui, queridos, é no verso 12. É algo que falou muito ao meu coração. Aqui diz assim, ó: sou como uma coisa que foi jogada fora. Eu acredito que muitas pessoas têm esse mesmo sentimento. Uma pessoa que tem esse sentimento de que foi jogado fora, foi colocado para escanteio. Pior, em outra tradução, se a gente pegar a palavra de Deus, em outra tradução diz assim: sou como um vaso quebrado. Muitas pessoas hoje, queridos, estão se sentindo como um vaso quebrado. É sobre isso que eu quero compartilhar com você essa noite. Independente do seu problema, eu não sei o que você está passando, independente do que você está vivendo, do seu problema, Deus tem o tratamento. É Deus quem tem o tratamento. Voltando aqui no verso 9 de Salmo capítulo 31. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim, pois estou aflito. Os meus olhos estão cansados de tanto chorar. Estou esgotado de corpo e alma. A tristeza acabou com as minhas forças. As lágrimas encurtam a minha vida. Estou fraco por causa das minhas aflições. Até os meus ossos estão se gastando. Aqui, queridos, não diz o tempo que Davi ficou nesse estado. Eu não sei se foram meses, anos. A Bíblia não menciona o tempo. Tudo isso ele está passando por se sentir atribulado, aflito. Quem de nós, queridos, não se viu diante de tribulação? Quem de nós já não se sentiu pressionado? Muita cobrança, muita exigência. Isso pode acontecer, como eu disse, o mundo é cruel. O mundo vai cobrar isso de nós. O problema é que muitas vezes nós nos sentimos como um vaso quebrado, ou como uma coisa que foi jogado fora. O problema é que nós nos sentimos quando isso acontece diante do problema, diante da tribulação, um imprestável.
é que um vaso quebrado vale nada. Então você manteria um vaso quebrado na sua casa? Impossível. É como se algo foi jogado fora. É como Davi se sentia aqui nesse momento. Sou como uma coisa que foi jogado fora. Sou como algo que foi descartável. Esse era o sentimento de Davi. Meu irmão, minha irmã, vaso quebrado, ele não tem utilidade. Esse é o sentimento de Davi. Não sirvo para nada, sou desprezível, sou inútil. A ponto de achar que as pessoas não gostavam dele, as pessoas não gostam de mim. Aí nós começamos a investigar o motivo. Por que nós estamos muitas vezes nesse mesmo estado? Eu quero falar algo para você, meu irmão, minha irmã. Se é algo químico, se é algo de fator biológico, nós precisamos sim de remédio. Aliás, eu recomendo um profissional nessa área. Mas se é algo biológico, mas se é um pensamento errado de mim mesmo, um pensamento errado de mim mesmo, que muitas vezes isso acontece, eu preciso mudar essa ideia, você precisa mudar essa ideia. Nós precisamos transformar e renovar a nossa mente. Quando? Todos os dias. Mas nós precisamos investigar aonde isso começa. Como eu disse, se for algo químico, biológico, vai procurar remédio, vai procurar um profissional. Mas se for algo da sua mente, um pensamento errado de como você se encontra, nós precisamos transformar e renovar a nossa mente. Meu irmão, minha irmã, ninguém aqui é vaso quebrado, nós somos vasos de honra, louvado seja Deus. Nós somos vasos de honra, então mude o seu pensamento a respeito de você mesmo. Não se enxergue como um vaso quebrado, enxergue o seu valor, você tem valor, aleluia. Sabe, queridos, Jesus, Ele entregou a sua vida não para um vaso quebrado, mas para você, você é a obra do Senhor Jesus, do nosso Deus. Nós somos a imagem, a semelhança dEle. Mesmo que ninguém lhe dê valor, Deus te dá valor. Deus, Ele te dá valor. Ou seja, você tem valor sim, diante de Deus. Pode ser que diante das pessoas você não tenha valor nenhum, mas diante de Deus você tem valor, querido. Não importa o tamanho do seu problema, Deus tem o tratamento. Você é útil, meu irmão, você é útil, minha irmã. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, a receita para mim e para você, entregue tudo que você tem ao Senhor. O quê? Os seus sentimentos, as suas emoções, o seu choro, as suas angústias, a sua tribulação, as suas aflições. Entregue tudo ao Senhor. Entregue a tua tristeza. Meu irmão, minha irmã, Ele te conhece. Ele sonda o seu coração. E eu quero falar algo para você. Se hoje não deu nada certo, pode ter a certeza que amanhã vai dar, em nome de Jesus. Mas não se entregue, queridos. Não se entregue a esse estado, assim como Davi. Outro sentimento que todos nós temos, e a gente age, sabe, queridos, às vezes também é muita coisa produzida da mente. A gente pensa assim, esqueceram de mim. Parece filme, esqueceram de mim, 1, 2, 3, nem sei. Esqueceram de mim. Sou como um vaso quebrado. Esqueceram de mim. Sou algo que foi jogado fora. Esqueceram de mim. Esse é o sentimento de Davi. E que muitos de nós passamos também por esse mesmo sentimento. Eu me sinto indesejável. Ninguém quer estar comigo. Será que você já pensou por que ninguém quer estar com você? Eu já falei isso, mas o cara lá é chato, e você não é chato? Será que é por isso que ninguém se aproxima de você? É muitas coisas produzidas na nossa mente, queridos.
Quem deseja ter um vaso quebrado perto? Ninguém. Não é desejável. Um vaso quebrado não é desejável. E se não é desejável, você vai jogar fora. Ninguém quer ter um vaso quebrado. Então esse é o sentimento que muitos sentem. Muitas pessoas se sentem indesejáveis. E esse sentimento começa na nossa mente, desce aqui para o compartimento de baixo, aqui, enche o nosso coração. Muitas vezes nos traz um estado depressível. Ele chega até nós nos sentimos preteridos, nós nos sentimos esquecidos, nós nos sentimos indesejáveis. Queridos, achar que ninguém quer se relacionar comigo. Talvez você se ache que ninguém quer se aproximar de você. Aí a gente começa, puxa, eu não tenho utilidade nenhuma. Eu sou indesejável, por isso que ninguém gosta de estar comigo. Sabe, são artimanhas do inimigo trabalhando na nossa mente. E que isso tem nos tirado da presença de Deus. Queridos, presta atenção, nem tudo é de origem biológica. De novo, talvez possa ser fruto da sua imaginação. Talvez seja algo que você mesmo produziu dentro de você. Então nós precisamos observar e ficar atentos com aquilo que está acontecendo. E daí eu vejo uma grande arma para lutarmos contra esse sentimento que nos pega, muitas vezes sem a gente notar. Por isso que eu digo, queridos, tem muita gente que está nesse estado, nessa situação assim como Davi estava. E às vezes nem imagina. Às vezes nem sabe. Muitas pessoas estão vivendo isso hoje. Muitas pessoas, amigos, até amigos nossos, estão passando por essa luta. Talvez há anos, e não consegue sair desse estado. Um estado que está consumindo a vida dele, a vida da família, a vida de quem está em volta dele. E o que nós aprendemos com isso, queridos? Que a adversidade que vem sobre nós, muitas vezes, é muito mais fácil aceitar quando reconheço a verdadeira relação que eu tenho com Deus. Por que eu estou falando isso? Porque os problemas virão, as tribulações, as dificuldades, os tempos difíceis, os dias maus. Queridos, é real. Pastor, o pastor está sendo muito pessimista. Não, queridos. Nós vivemos um mundo cruel, onde tudo é contrário à nossa fé, aos nossos pensamentos. Mas quando a adversidade, ela vem sobre nós, quando a dificuldade, ela vem sobre nós, é muito mais fácil a gente aceitar e vencê-la, quando nós reconhecemos a nossa verdadeira relação que nós temos com Deus. Aqui nos Salmos, ainda capítulo 31, verso 13. Olha a mente de Davi. Ouço muitos inimigos cochichando, a gente me ameaçando de todos os lados. Eles fazem planos contra mim, procurando um jeito de me matar. O mesmo sentimento do profeta Elias, ameaçado por Jezabel. Olha, eles estão querendo me matar, eu me sinto ameaçado, eu estou em ouvido os meus inimigos tramando contra mim. Sabe, queridos, aquele burburinho que nós ouvimos? Olha, vão te pegar. Olha, estão tentando passar você para trás. Olha, você está sendo enganado, fique atento. Tudo milita contra o nosso relacionamento com Deus. E essas coisas, a pessoa fica doida, é uma doideira. A mente fica perturbada, o comportamento muda dentro de casa, lá no trabalho. A pessoa endoidece.
Pode até ser real, mas também pode ser uma fantasia da mente. Esse sentimento de perseguição. Ah, pastor, o senhor não sabe quanto eu estou sendo perseguido. Eu não sei. Mas será que não é algo que você produziu na sua mente? Não, é real, eu estou me sentindo assim. Vai atrás de um profissional, não tem problema. No momento de ameaça e fragilidade, presta atenção, no momento de ameaça e de fragilidade, é quando mais estamos suscetíveis a desenvolver um estado de depressão. Quando você está frágil. Quando você está sendo ameaçado. Quando você se sente só, abandonado, abandonada. É o momento que você está mais propício a desenvolver esse estado que se encontra aqui Davi. O medo é um dos nossos maiores inimigos. O medo nos tira da normalidade. O medo faz com que nós nos tornamos instáveis. E quando nós estamos instáveis emocionalmente, espiritualmente falando, nos tornamos uma presa fácil. A nossa mente, ela fica exposta a muitos ataques de Satanás. O inimigo comum que nós temos, o inimigo das nossas almas. Então todo ser humano, queridos, nós seres humanos, gostamos e precisamos de segurança. Todos nós gostamos de estar seguros. Isso é normal. No caso de Davi aqui, o medo levou Davi a estar nesse estado. Aqui Davi escreve a impotência, o desespero que sente quando ele é odiado, quando ele não é querido, quando ele se sente um inútil, um indesejável. E se o que você está passando não é um problema de causa biológica, é produto da sua mente. É produto da nossa mente. Aquele que conhece Deus, a vitória é certa. Portanto, meu irmão, minha irmã, procure e busque mais intimidade com Deus. Eu não estou falando que você não tem. Mas nesse momento, busque mais ainda, ser mais íntimos de Deus. Sabe, queridos, muitas vezes é a falta de fé. É a falta de relacionamento com Deus. Davi, ele não estava com um problema biológico. Ele não precisava de remédio. Olha o que ele diz aqui no verso 10. A tristeza acabou com as minhas forças. As lágrimas encurtam a minha vida. Estou fraco por causa das minhas aflições. Até os meus ossos estão se gastando. Outra tradução. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade. E os meus ossos se consomem. O que nós podemos ver aqui através desse sentimento? Iniquidade, queridos, ele diz aqui. Iniquidade é pecado. O salário do pecado é a morte. O pecado faz com que os meus ossos se consumam. O pecado nos acusa. E pode sim nos levar a esse estado de dor nos ossos. Causando o quê? Um sentimento de culpa. Culpa do quê? A culpa que o pecado traz sobre nós. Ela nos adoece, nos entristece, nos deprime. Queridos, pecado é o maior problema da humanidade. É o maior problema da humanidade. Nós pecamos até hoje, mas a diferença daquele que é de Cristo, o pecado, ele deve nos incomodar e não nos acusar, porque o Senhor Jesus já levou sobre si todos os nossos pecados. Essa é a ação do Espírito Santo em nós, para que haja uma regeneração em nós. É o processo, reconhecer, arrepender e pedir perdão. Queridos, nós precisamos assumir esse novo comportamento. É necessário,
Provérbios capítulo 28, verso 13. Quem tenta esconder os seus pecados, não terá sucesso na vida. Quem tenta esconder os seus pecados, não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Quem esconde os seus pecados não terá sucesso na vida. Queridos, o pecado em nós deve produzir uma dor profunda, quando nós cometemos. Mas que dor é essa? De decepcionar Deus. Pecado é errar o alvo. E quando isso acontece queridos, ninguém está isento de não pecar mais. Nós podemos pecar, mas quando nós erramos o alvo, quando nós pecamos, isso deve produzir em nós uma dor profunda por ter decepcionado Deus. O problema é que muitos estão passando por um sentimento de remorso, quando era para se arrepender. Eu já falei sobre isso. Judas, ele não se arrependeu, ele passa por um estado de remorso. Esse estado de remorso leva o quê? Ao suicídio. Mas arrependimento é o ato de se entristecer pelo mal que você causou a alguém. E você reconhecer que você foi uma pedra de tropeço. Então essa é a tristeza pelo pecado, queridos, ao qual a Bíblia fala que é importante para a nossa restauração. Mas quando o sentimento de culpa, essa é outra chave, queridos. Quando o sentimento de culpa é excessivo, pode nos levar a um estado de depressão, porque nós ficamos decepcionados com a gente mesmo. O problema é que tem muita gente que está com um sentimento ainda de culpa. Isso está tirando a sua paz. Mas como fazer isso, pastor? Foi o que Davi fez, o caso dele aqui, quando ele é confrontado pelo profeta Natã. O profeta Natã fala: esse homem é você. Aí caiu a ficha de Davi, virou a chave. Aí Davi cai em si e percebe a miséria que ele se encontra. E isso gerou nele esse sentimento de tristeza, sentimento de abandono, e também de dores nos ossos. Queridos, os ossos é a última parte do corpo humano que se consomem. Davi estava com dores nos ossos, por causa do seu pecado, que certamente pode nos deprimir, sim. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. É a palavra de Deus. Davi sabia do seu pecado, mas se calou diante dele. E esse é o estado que promovia esse sentimento, pior ainda, que o levou a esse estado de espírito. Queridos, o pecado está tirando a paz de muitas pessoas. Até hoje, de muita gente. Uma dor na alma e não no corpo. A pessoa se torna inquieta, ela deprime, ela se joga para baixo, ela destrói a vida. Ah, pastor, então toda depressão é causa do pecado? Não é isso. Não é isso que eu estou falando. E você está entendendo o que eu estou falando? Muitas causas, sim, mas nós não podemos ignorar o pecado. De repente o que você está sentindo não é uma causa biológica, e você pode tomar todo o remédio do mundo e não vai resolver. Talvez uma culpa não revelada, um pecado não confessado, ou mesmo confessado que te incomoda até hoje. Queridos, tem pessoas que confessou pecados, culpas, mas que ainda traz à sua mente algo que aconteceu lá atrás, e traz hoje para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, reconheça o perdão de Deus, reconheça a graça divina, aceite esse perdão e viva em liberdade, louvado seja Deus.
Mas tem pessoas ainda que estão se remoendo por algo que aconteceu lá atrás, e está trazendo até hoje para a sua vida. Davi, ele venceu e saiu desse estado que se encontrava. Depois de dizer que é um vaso quebrado, que iam matá-lo, olha o que ele fala aqui no verso 14. Porém, a minha confiança está em ti, ó Senhor, tu és o meu Deus. Tu estás sempre cuidando de mim. Salva-me dos meus inimigos, daqueles que me perseguem. Davi aqui, ele muda o seu comportamento. Ele reconhece em Deus, que só Deus podia tirar ele desse estado. Talvez o que você está passando, meu irmão, minha irmã, Deus pode tirar você dessa situação. Deus pode todas as coisas. O caminho para vencer esse tipo de sentimento, que não tem origem biológica, é Deus. É Deus. Eu confio no Senhor, eu entrego em tuas mãos os meus dias. É isso que Davi fez, e é isso que nós temos que fazer. Ele está entregando tudo nas mãos de Deus. Ele está entregando o seu presente, o seu futuro. E essa é a melhor maneira de vencer. Entregue tudo ao Senhor. Entregue o seu medo, as suas aflições, a sua tribulação. A palavra de Deus diz que o perfeito amor de Deus lança fora o medo. Não tenha medo de nada, meu irmão, minha irmã, porque Deus tem o domínio e o controle da sua vida, da sua mente, do seu coração. Eu quero que você saia daqui esta noite, querido, querida. Você não é mais escravo do pecado. O Senhor Jesus, Ele venceu lá naquela cruz. Ele assumiu todas as nossas culpas. Está tudo no ombro dEle. Ele levou o peso da nossa iniquidade. O Senhor Jesus, através dEle, foi pago um preço alto para que nós estivéssemos vivendo hoje. E o que Deus tem para nós é uma vida em abundância. Não é escravidão. É uma vida em abundância. Uma vida de liberdade. É isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você. Por isso que eu não me canso de dizer que nós somos o povo mais feliz da face da terra. Nós podemos até estar passando por esse estado, o estado que Davi passou ali. Mas nós temos essa certeza, essa convicção, que em Cristo eu vou vencer, que em Cristo você vai vencer. Então o meu convite é que para você não desanime. Ah, pastor, mas está difícil. Querido, faz parte da nossa vida. Ah, mas eu já entreguei a minha vida para Jesus, a minha vida é outra. Não, as aflições virão, as tribulações virão, sim. O inimigo vai tentar de toda forma distanciar você de Deus. Esse é o papel do inimigo das nossas almas. Mas eu quero que você não desista, não desista. Talvez você conheça alguém que está passando por esse mesmo estado, essa mesma situação. Eu quero que você entregue tudo ao Senhor, aquilo que você está vivendo. Aos meus medos, o perfeito amor de Deus lança fora o medo. As minhas aflições, em Cristo nós somos mais que vencedores. Então você pode vencer, você pode sair desse estado. Eu quero concluir essa palavra. Davi tinha um relacionamento com Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Sem esse relacionamento, não há como vencer esse sentimento. Esse sentimento que não tem uma origem biológica, bem entendido. Então nós precisamos de um profundo relacionamento com Deus. Que eu não seja envergonhado, que eu não seja envergonhada. Quando nós confiamos em Deus, não temos mais medo do ataque de ninguém.
Estão tramando com você, não tem problema. Estão tentando passar a perna em você, não tem problema. Lá no seu trabalho, talvez você se sinta perseguido, perseguida, não tem problema. Porque nós temos um profundo relacionamento com Deus, Ele me guarda. Ele me guarda de cima, de baixo, do lado. Ele me guarda de todas as formas, de todos os lados. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se confia em Deus, não se preocupe com o que alguém está falando mal de você, ou tentando tramar algo contra você. Querido, não se preocupa. O que a pessoa pensa ao seu respeito, o que ela acha de você, o que ela deixa de achar. Se preocupa sim, como que Deus te vê. Mas a gente vive numa sociedade que não pode isso, não, louco, eu tenho, não se preocupa com o que as pessoas pensam de você. Se preocupa com o que ele pensa assim de você. Se estão tentando tramar algo contra você, não se preocupa. Deus te guarda. O Senhor dá ordens para que os seus anjos te guardem. É isso que Deus faz. Por que andais aflitos e preocupados? O Senhor te guarda. Sabe, queridos, ninguém e nada pode te alcançar. Você está escondido na presença de Deus. Louvado seja Deus. Nada pode acabar com você. Estamos escondidos. Estamos nas mãos de Deus. Se você está guardado por Deus, nada pode te derrubar e te atingir. O nosso lugar é nas mãos de Deus. O próprio Senhor Jesus, Ele disse: as minhas ovelhas estão nas minhas mãos, e ninguém as arrebata das minhas mãos. É o Senhor Jesus falando para mim e para você. Entregue tudo o que você tem, os teus pensamentos, as tuas emoções, entregue nas mãos de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Vão tentar tramar contra você? Sim, vão, de todas as formas, mas nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, há um ambiente de segurança preparados para nós. Existe um ambiente de segurança. Esse ambiente é a presença de Deus. Deus, Ele quer te guardar. Deus, Ele quer te proteger. O que nós temos que fazer? Permitir. Ou seja, permita-se. Entregue as suas aflições, as suas ansiedades. Entregue-as nas mãos de Deus. Eu quero convidar você a sair desse estado hoje. Porque Deus tem a cura. Deus tem a cura para mim, para você, para a sociedade, para a humanidade, através da palavra dEle. E a palavra dEle, ela não volta vazia. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos nos alimentando de coisas que não acrescentam nada em nossas vidas. Muitas vezes ainda nós estamos no leite e esquecemos do sólido que é a palavra de Deus. Muitas vezes nós não rompemos porque nós estamos estagnados, parados, olhando para os problemas e esquecendo da solução que é Jesus Cristo. Então quero convidar você essa noite a entender que tudo que nós temos que entregar nas mãos de Deus. É só Ele que pode nos livrar do mal. É só Ele que pode nos dar vida plena. E muitas vezes nós pedimos socorro para alguém que não pode nos ajudar, e esquecemos que o nosso socorro, na hora presente, ali, o nosso porto seguro é Jesus Cristo.
o nosso Senhor e Salvador, aquele que se entregou por mim, aquele que morreu no meu e no teu lugar. Muitas pessoas não estão vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque está nesse estado, um estado de sofrimento. Meu irmão, minha irmã, você não é algo que foi jogado fora. Você não é um vaso que foi quebrado. Você tem valor. Nós temos valor. Fique de pé agora em nome de Jesus. Eu espero que essa palavra tenha falado contigo essa noite. Eu não sei como estão as suas emoções. O importante é que emoções eu vivi. Roberto Carlos. Mas talvez nós tenhamos o mesmo sentimento de Davi. Mas não temos a mesma atitude de Davi. Por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele reconheceu os seus erros. Ele pediu perdão. Ele entregou tudo o que ele tinha a Deus. Entregue os seus pensamentos a Ele. Entregue a sua vida a Ele. Feche seus olhos. Eu pergunto para você essa noite, meu irmão, minha irmã. Você que está aqui. O pastor pediu para eu entregar tudo que eu tenho a Ele. O mais importante é a sua vida. Se você não entregou a sua vida a Ele ainda, não adianta você entregar tudo que você tem a Ele. Sabe por quê? Porque Ele quer a tua vida. Ele quer a nossa vida em primeiro lugar. Eu pergunto para você. Você já confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Você já se entregou? Você já entregou a sua vida a Ele? Eu quero desafiar você que não fez essa oração de entrega e quer entregar a sua vida a Ele, a Jesus. Tão simples, querido. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Ele, para Jesus? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida para Jesus? Amém? Todos nós somos de Cristo, louvado seja Deus. Tem alguém que estava longe, distante do Pai, quer voltar para Ele? Que um dia entregou a sua vida para Jesus e hoje já não tem forças mais para se levantar. Estava vivendo como Davi, longe, distante dos caminhos do Pai. Quer reconciliar com Ele, quer renovar a sua aliança para com Ele. Tem alguém aqui? Amém, queridos? Todos nós somos de Cristo. Louvado seja Deus por isso. Agora eu pergunto para você: por que andais aflitos? Por que estais angustiado ou angustiado? Sabe, amado, você não é um vaso quebrado. Você não é algo que foi jogado fora. Você tem valor. Você tem valor. Você tem valor. Talvez as pessoas não sintam que você tenha esse valor, mas o maior interessado é Ele. E você tem valor. Você tem valor. Você tem valor. Não permita o inimigo trabalhar mais na sua mente, porque você é um vaso de honra. Sabe, queridos, Deus escolheu você a dedo, a cada um de nós,
cada um de nós, que a gente possa fazer a diferença onde nós estivermos, que a gente possa ser um canal de Deus, a boca de Deus para essas vidas, vidas que muitas vezes estão nesse mesmo estado, o estado de Davi, e que não consegue superar, não consegue se levantar. Entregue tudo que você tem a Deus. Pai, eu oro pela tua igreja, Deus. Aqui estão as tuas ovelhas. O Senhor é o nosso pastor. Pai, nós estamos aqui no seu aprisco e nós estamos nos alimentando. Pai, que esta palavra caia como rema para as nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor venha trazer entendimento a respeito daquilo que foi dito. Pai, e se eu não fui o suficiente, Deus, que o Senhor preencha, Deus, preencha na nossa mente e no nosso coração aquilo que ficou vago, aquilo que está vazio. Pai, guarda o teu povo, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, guarda as nossas emoções, as nossas atitudes, ó Deus. Livra-nos, Senhor, de todo mal, Pai, e que nós possamos viver na tua total dependência, que nós possamos viver o sobrenatural, que nós possamos contagiar as pessoas, que as pessoas possam ver em nós pessoas transformadas, curadas, tratadas, e que nós possamos alcançar o maior número de pessoas. Pai, obrigado por esse dia, Deus. Obrigado pela tua palavra. Nos dê uma semana abençoada, uma semana produtiva, Senhor. Que nós possamos falar do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia nos quatro cantos desta cidade. Obrigado, Senhor Jesus. Que o Senhor venha e continue a falar conosco no decorrer da semana. Estenda as suas mãos assim. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus, o Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja uma realidade, não só hoje, mas pelo resto de nossas vidas. O povo de Deus diz, uma semana abençoada para você, em nome de Jesus. Se você quer receber uma oração nessa direção, por favor, venham até aqui na frente, em nome de Jesus.